Fala, meu povo, eles que lutem no ar, e hoje o papo é sobre futebol. Um convidado de garbo e elegância, então fica aí até o final, ele já está na thumb, vocês já sabem. O que vocês não sabem é o momento LinkedIn, um currículo assim de dar inveja a muitas pessoas. Eu sou o Gabi, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Antes de eu falar com o meu convidado que já está aqui, já batemos um papo nos bastidores, deixem o like, faça esse carinho no algoritmo, pro YouTube entender que este papo está sendo muito legal e entregar para mais e mais pessoas. Isso é muito importante, é de graça e só custa 3 segundos da sua vida, tá bom? Vamos pro momento LinkedIn do nosso convidado, que ele tem mais de 30 anos de comunicação, é um dos maiores narradores da atualidade, tem passagem pelo Grupo Globo, Record, Fox Sports e agora está na TV Cultura. Seja bem-vindo ao Eles que Lutem. Agora o Eles que Lutem é rede. Seja bem-vindo, Marco de Vargas. Aê! Obrigado. Gentileza sua. Gostei do momento LinkedIn. Aliás, o nome do podcast é espetacular. Me remete às noites de Copa Libertadores da América. Eles que lutem pelos 3 pontos. Olha que bom, hein? E olha, já me bateu. Ih, esse ano o São Paulo tá na Libertadores. E aqui, com essa voz aqui, o público São Paulino tem muito carinho com você, né, Marco? Tem, especialmente pelo jogo épico do Rogério Ceni contra a Católica, né? Copa Sul-Americana 2013. Rogério Ceni pegou e pegou de novo e pega até vento e tá pegando até hoje e aquele jogo não termina nunca. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, porque é uma narração espetacular. E você tem várias no seu currículo, mas eu começo sempre o Eles que Lutem perguntando, Marco, qual pergunta que eu fizesse agora você odiaria responder? Qual pergunta você fizesse agora eu odiaria responder? Alguma pergunta que dissesse respeito ao motivo pelo qual eu não narrei um jogo ou outro. Essas aí eu não gosto de responder. Por que você não narrou tal jogo? Ah, gente, não depende de mim. Boa, então vou fazer essa pergunta. Por que você não narrou um jogo? Tem um jogo em especial que você não narrou, que é a final do Grêmio. Você foi a voz da campanha do Grêmio de 2017, campeão da Libertadores, e de repente não vimos Marco de Vargas na final. O que aconteceu? Boa pergunta, né? Se dependesse de mim, eu teria narrado, seria importante para mim, aquela campanha foi espetacular. É a pergunta que não quer calar ao longo do tempo, né? Isso foi em 2017, já vem de um bom tempo, e você chegou num ponto crucial. Você emendou uma coisa, você me levou a isso, me induziu a essa resposta. Bem, eu não narrei porque eu não fui escolhido para narrar, simplesmente por isso. Eu fui o cara da campanha, a voz da campanha, o cara que aqueceu o público pro Fox Sports em função daquela campanha do Grêmio, e na hora de coroar com a final, escolheram outro profissional, e é assim que a banda toca, infelizmente. E a gente tem que aceitar, né? No final das contas, só nos resta aceitar, né? Mas fica a frustração, né? Pois é, alguns sapos a gente engole, mas não digere, né? Tem isso. Essa digestão demora tempo. Coisas da vida acontecem, infelizmente aconteceu dessa forma. Não são coisas que a gente escolhe, que a gente conduz, pelo contrário, minha conduta naquelas transmissões, ela foi a melhor possível para trazer o público para junto do canal, para dentro das transmissões, mas de fato ali na parte final prevaleceu para quem comandava um fator que era alheio à minha vontade, um fator de preferência pessoal. Você acha que foi por conta disso? Foi uma escolha só por isso ou aconteceu alguma coisa que você até hoje não falou? Podem ter acontecido coisas fora do meu domínio, fora do meu conhecimento, alguns fatores que talvez se eu não tivesse conhecimento naquele momento, há alguns indícios de fatores que levaram a outra escolha, mas como eu não tenho provas e eu não participei desse processo, é melhor não falar. O fato é que isso realmente doeu, havia uma questão pessoal envolvida ali, a minha falecida mãe era gremista, e eu queria, como homenagem a ela, contar aquela história até o fim. Então ficou uma história interrompida na minha percepção. Eu contei boa parte da história, mas o desfecho, né? Cheguei até o epílogo, mas o desfecho não estava presente. Isso realmente doeu, porque era um momento assim especial, como eu falei, pessoal para mim. Conforme essa ligação que eu tinha com a minha mãe. A minha mãe, na verdade, ela determinou que eu fosse um cara do esporte, né? Porque quem gostava de esporte na minha casa era a minha mãe. Quem ouvia rádio esportivo era a minha mãe. Então, ela determinou esse caminho. Meu pai era um contador de histórias. E aí, juntou uma coisa com a outra, chegamos até o Marco, narrador, contador de histórias ao vivo. Entendi. E naquela ocasião, quem foi escolhido foi o Gustavo Villani.
Você acha que em algum momento faltou ter mais um contato a mais, uma politicagem? Você acha que falta isso? Você acha que isso ajuda a pessoa a conseguir mais e mais oportunidades na vida como narrador? É uma pergunta praticamente retórica, né? Sim, evidentemente, em qualquer área, você tendo uma condição política, você tendo um envolvimento maior com a sua rede, com as pessoas que comandam, os gestores em qualquer área, em especial na comunicação, eles gostam de serem bajulados. Todos gostam. Então, quando você não tem esse perfil de bajular por algum motivo, ou não tem... Bajular é um termo que parece pejorativo, mas é bem o termo aplicado aqui. Não tem jeito, não dá para fugir do que é. Os gestores gostam de bajuladores, e o bajulador, ele leva vantagem sempre em detrimento do profissional que pode estar um passo à frente ou numa escala maior na prateleira, mas o cara que tem um bom relacionamento e que, de certa forma, se transforma num bajulador, ele leva vantagem em qualquer área. Na comunicação não é diferente, pelo contrário, isso ainda é mais fomentado. Não, eu concordo com você. Faltou bajular pra você estar nessa. Faltou você dar aquele sorriso quando o chefe solta aquela piada sem graça. Faltou ter um pouco essa relação. Faltou na carreira inteira, então, não só para essa final. Você tem essa característica? Eu sou um profissional que vai lá, executa o seu trabalho, né, coloca a sua malinha nas costas e vai embora. Eu trato a todos com muito carinho, com muito respeito, com muita educação, mas eu tenho um perfil diferente. Eu entendo que o meu papel ali é executar com maestria aquilo para o qual eu fui contratado, trato a todos com muito respeito, tenho o envolvimento necessário no momento necessário, mas não extrapola esse limite, até porque a gente tem vida fora daquilo também, né? Não dá para ficar vivendo em função das questões profissionais ou alimentando essas redes de uma forma excessiva. Há profissionais que fazem isso, tiram proveito, ok, beleza, mas não é o meu perfil. E certamente isso faltou em vários momentos da minha carreira e falta até hoje, porque eu não tiro proveito de rede de relacionamento para ir além, para conseguir espaço. Não, jamais. Na maior parte das vezes em que eu tive sucesso e exposição, foi contratado por pessoas que não me conheciam no âmbito pessoal. Apenas o âmbito profissional à distância. Quase que todas as vezes isso aconteceu dessa forma. Isso, para mim, pode ser um mérito olhando de fora, mas olhando para o mercado como um todo, realmente faz falta para você ir além, para você ficar numa prateleira elevada, uma rede de relacionamentos e essa questão do envolvimento para além do trabalho profissional. Você acha que o networking mais te prejudicou durante... A falta do networking te prejudicou muito? Porque, assim, tecnicamente, todo mundo aqui os meninos que estão aqui no estúdio sabem que o Marco de Vargas é um grande narrador. Falta isso? O networking? Se você for colocar uma habilidade a mais, sabe? Quando você tá mexendo, editando o jogador, assim, falta cabecear, falta o networking. Olha, Gabs, o negócio é claro. Sim, faltou. Eu, por questões de neurodivergência também, e eu assumo isso, eu tenho uma visão de mundo muito peculiar, muito única, eu tenho um jeito de lidar com as pessoas, eu não gosto de hipocrisia, eu gosto de falar na cara, isso não é bem-vindo. A gente vive num país onde as máscaras funcionam muito bem para tudo. O mundo é assim, né? E o Brasil, mais do que o mundo, utiliza esse artifício como poucos. Então, tudo isso prejudica, sim, é fato. Mas, por mais que eu tenha tentado lutar contra isso e ser diferente, eles que lutem, no caso, Exato. eu que lute, tá? Eu não consegui, e nas vezes em que eu tentei, soou muito artificial e isso me constrange muito. Então, eu tiro o time de campo e prefiro ser quem eu sou. E quem eu sou é um cara que é competente, é um cara respeitador, é um cara profissional, mas que se atém quase que exclusivamente a essas questões profissionais. E a gente sabe que o mundo não funciona desse jeito. Eu sei, mas não consigo fazer diferente. E você até falou, até fazer uma pergunta que pode parecer ingênua, meio burra, mas o que seria essa neurodivergência que a gente conversou ali nos bastidores? Você me conta um pouquinho mais. Bem, eu fui estudar e fui verificar com profissionais algumas questões assim minhas de ver o mundo, a forma como eu me comporto, as questões de dificuldade, por vezes, sociais em alguns ambientes, e a gente foi verificar e se chegou lá um diagnóstico, sim, que tem alguns traços ali que levam para Asperger e outras questões também relacionadas a isso que esse acabou
nominando de neurodivergência, né? São várias questões ali neurológicas que impedem que eu veja o mundo como a maioria vê, e de agir e de perceber, e as questões todas que me incomodam. Isso por um tempo me incomodou muito, a ponto de eu querer investigar, querer verificar. E, ao investigar, chegamos a essa conclusão, os profissionais que acabaram investigando e vendo o que seria isso que estava me incomodando, profissionais da área. Bem, é isso especificamente. Me impede de ser um grande profissional? Não me impede, mas me impede talvez de ir além nessas questões que envolvem o outro lado da profissão, e a comunicação como um todo, ela exige também que você tenha, na nossa área de comunicação, quero dizer, exige que você tenha esse cuidado, essa visão, jogue essa luz sobre esse outro aspecto. E eu não consegui ter essa competência para ir além. Há uma trava, há um limite que eu não consigo ultrapassar, embora tenha plena consciência, saiba que é necessário. Ah, entendi. Ó, eu acho que muita gente tá aqui no chat deve estar comentando as mesmas coisas, porque tem muita gente que não puxa saco e sabe que perde oportunidades. Eu sou um pouco assim, viu, Marco? Você Eu sou um pouco assim. Eu peco por não ter rabo preso com ninguém, e aí eu exagero. Já que não tem mesmo, só que a gente perde oportunidade, né? Porque a gente sabe que os contatos são importantes, o networking é muito importante. Mas eu prefiro ser verdadeiro do que se fazer aquelas carinhas e depois ficar ali apedrejando por trás, como muita gente faz. Eu prefiro falar a verdade. Então a gente entende que perde oportunidade por conta disso, né? Perde sim. Você me trouxe agora uma imagem muito clara aqui. O que acontece muito no nosso meio, na televisão em especial, e no meio aqui do esporte, é do cara falar mal de fulano, mas o fulano convida ele para jantar, ele vai jantar e posta no Instagram depois. Aqui estava com meu grande amigo fulano de tal, um momento único, especial na nossa vida. Os amigos são fundamentais, são diferentes, nada como ter amigos, eu tenho muitos. E não é verdade. E isso eu não consigo tolerar, jamais consegui, então você não vai ver nada disso em postagem minha. Por quê? Se não for natural, se não for espontâneo, pra mim não é real. E se não é real, não quero viver aquilo. Maravilhoso. A gente gosta de convidado assim, né? Convidado assim que já chega falando, não tem medo. O nome é Eles que Lutem, o convidado não tem medo de lutar. Bom, momento público gratuito. Você olha na câmera, eu vou usar toda a sua credibilidade, essa voz maravilhosa. Essa voz, na juventude, essa voz ajudou muito a namorar? Você já pensou no ouvido das meninas na balada? Tem o lado A e tem o lado B. Eu vou começar pelo lado A. O lado A é que as meninas me ouviam falar, sim, essa voz mudou lá pelos 13 anos. As meninas me ouviam e se assustavam, o lado A. O que acontecia? As mais velhas se aproximavam, o lado B. Então, quando eu passei a namorar, eram as mais velhas que se sentiam atraídas por mim. Eu já era alto, né, magrelo, mas a voz era assim. Então, eu passei a namorar as meninas mais velhas. Eu estava lá com 13, 14 anos, quem se interessava por mim, menina de 18, de 20. E foi assim. Então tem o lado A e o lado B da questão da voz. Ajudou e prejudicou. Tem até situações bem bacanas que eu trabalhava em rádio, lá recebia cartas, né, fazia programa de música romântica na madrugada. O Gabs manda o seu recado para sua amada nesse momento, que está lá sofrendo, com o coração apertado, esperando por algum sinal, um sinal de fumaça, um sinal de luz. O seu amado que está distante não manda nenhuma notícia. Então eu fazia isso aí e tocava música e tudo mais. Recebia cartas de mulheres lá pelos 40, 50, 60 anos, achando que eu fosse um cara mais velho, né? Sim. Um locutor mais velho. E até uma vez eu encontrei uma fã dessa, falou, pensei que você fosse baixinho, usasse óculos e fosse barrigudinho, careca, e você assim, um cara alto e tudo mais, bem assim. Coisas assim, um estereótipo, né? Estereótipo. Nossa, muito bom. Essa voz realmente fez muito sucesso. Agora eu vou pedir, usar toda a sua credibilidade, olhe na sua câmera da verdade, pede pro pessoal deixar o like, comentar, se inscrever, porque eu peço, como a minha credibilidade é um pouquinho só menor do que a do Marco de Vargas, eles não fazem. Então, por favor, vai lá. Pessoal, Eles que Lutem precisa do seu like para que muita gente possa ter acesso a esse conteúdo bacana. Então, vá lá, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, venha com a gente, porque o Gabs merece e o Eles que Lutem está crescendo e precisa do seu apoio. Muito bem. Que isso, hein? Que isso, minha gente. Bom, vamos voltar lá na sua infância. A gente começou já falando de polêmicas e tudo mais, uma forma
firme como você se posiciona. Eu admiro muito artistas, jornalistas que têm essa coragem de ser... Hoje em dia, a coragem de ser verdadeiro, né? Porque quase ninguém tem no mundo cheio de filtros. É perigoso, né? É perigoso, é perigoso, é perigoso. E depois acaba pagando o pato. Mas vamos voltar lá na sua infância. Quem era o Marquinho de Vargas, lá na infância? Quais eram os sonhos dele? Muitos sonhos, né? Muitos sonhos e uma realidade dura. Eu vivia numa condição financeira complicada, eu venho de uma família aí que era um pouco isolada dos demais parentes, 6 filhos, meu pai e minha mãe, educando essa galera toda, dando de comer. Então, o Marquinho de Vargas era o filho mais velho, então ele tinha as obrigações de ajudar com os seus irmãos, nas questões domésticas e escolares, mas nutria já desde pequenininho o sonho de trabalhar com isso, porque eu era muito tímido. Eu sou um tímido que conseguiu, até pelas questões de neurodivergência, que a gente trabalhou aqui e falou antes. Então, tudo isso me levava a ser um cara retraído, tímido, que preferia ler, que preferia ouvir rádio com a minha mãe, ler as histórias que o meu pai contava. Eu colecionava histórias em quadrinhos, etc. Eu aprendi a ler, na verdade, através de histórias em quadrinhos. Maurício de Souza, Turma da Mônica, espetacular, como sempre. Quantos não passaram por esse processo da minha geração? Pois é. E o Marquinhos esperava, ansiava por mudar a realidade dele, sair daquela condição lá de penúria e ir atrás de algo que pudesse colocar ele numa outra realidade. E ele viu como um caminho a comunicação, o contar histórias, que era envolvente através do pai. O meu pai era um grande contador de histórias, era um homem capaz de contar a mesma história 10 vezes, você achar, se fosse engraçado, engraçado, se fosse para ficar com medo, ficava com medo, se fosse para gerar expectativa, gerava, sempre a mesma história, em várias versões diferentes. Ele era um grande, e eu admirava isso muito nele, um grande contador de histórias. Já a minha mãe, ela gostava de esporte e vivia dia e noite com radinho de pilha, né, com programas esportivos e transmissões esportivas. O Marco, vendo isso e sendo um leitor assíduo, um cara introvertido, poxa, minha válvula de escape é fazer isso. Eu quero contar essas histórias que esses caras estão contando aí, isso cativa as pessoas. As pessoas vão me admirar sendo assim. E desde pequeno, e pequeno que eu digo é pequeno, meus 5, 6 anos de idade, eu falava para os meus pais, eu vou trabalhar no rádio, eu vou trabalhar nesses programas, eu vou narrar, eu vou fazer isso. E a gente não tinha televisão, a penúria era tão grande que não tinha TV, era só a rádio mesmo. Então a TV veio depois, quando eu estava mais velho, que veio uma TV de segunda mão, preta e branca. Isso existia, TV preta e branca de segunda mão, a válvula. Isso existiu, é só pesquisar aí no Google, tá? Dá um Google que você descobre. Então ali que veio a TV e eu ficava lá. Quando veio a TV, tinha o jogo lá em preto e branco e eu ficava narrando e meu pai, para com isso, moleque, tá atrapalhando, não consigo prestar atenção, você tá incomodando. Daí eu falava para ele, pai, eu tô treinando, porque quando eu estiver trabalhando ali, você vai me ver melhor porque eu tô treinando agora. É assim, foi assim. Então era o anseio do Marquinho se transformar num cara que pudesse sair daquela realidade e dar a ele mesmo e aos dele uma condição melhor. Você começou em rádio, então, né? Com essa voz não tinha como não começar em rádio, não é mesmo? Mas o quanto o rádio é aquela escola que quando você tá ali ao vivo, na cultura, faz diferença, o improviso do rádio. O rádio é uma tremenda escola. Não é mais a escola fundamental hoje, né? Porque hoje a gente tem o YouTube, aliás, né? Tudo isso aqui que a gente está falando é possibilitado pelo YouTube para que chegue a uma gama enorme de pessoas. Então, o YouTube hoje faz esse papel que o rádio cumpria anteriormente. Não o YouTube, né? Várias plataformas, a gente fala do YouTube porque o YouTube é a maior delas nesse quesito. Tá? Mas o rádio era a grande escola no meu tempo. Então, eu tentei antes do rádio, antes de trabalhar em rádio, eu fiz outras coisas relacionadas à comunicação. Apresentei eventos, trabalhei em bingo. Tinha bingo uma época no Brasil e a gente tinha que cantar a pedrinha lá. 28, né? Bingo na mesa tal. E aí vai. Trabalhei nisso, fiz locuções lá, né, de carro de som, de mensagem, de aniversário ou de promoção de alguma coisa. Loucuras de amor. Muito, tudo isso lá atrás, era moleque que fazia isso aí. E queria, claro, a oportunidade no rádio. Televisão, nem pensava em trabalhar na televisão naquele momento. O rádio era a menina dos olhos, eu queria o rádio. Mas até chegar no patamar do rádio foi muita coisa. Trabalhei vários empregos, estudava, trabalhava, e aí veio o rádio. Quando veio o rádio, eu não fui narrar logo de cara.
Eu fui fazer outras funções. Naquele tempo, hoje em dia você abre aí o YouTube, tem 300 transmissões, 400 narradores. No meu tempo, para você se transformar em narrador de rádio, tinha que comer muito feijão com farofa. Até chegar lá, meu amigo, tinha que rebolar. Né, literalmente, não era fácil. Primeiro porque tinha os narradores estabelecidos e todos chegavam à conclusão de que para você entrar naquele patamar de narrador estabelecido tinha que ter uma bagagem, chegar, percorrer um caminho. Não te dava um microfone, agora vai lá e narra Corinthians e São Paulo. Nem pensar, quem vai narrar Corinthians e São Paulo é o seu fulano. Você, no máximo, vai narrar Taubaté e Primavera. Se der espaço para você, senão, se o quarto narrador aqui estiver doente, aí você talvez tenha uma chance nesse jogo lá, que vai ser no domingo pela manhã. Tá? E olhe lá, amigo. Então, era assim, a realidade era diferente. Claro que o rádio, quando eu entrei, era diferente. Eu era muito perfeccionista. Esse improviso todo, que hoje para mim é peculiar, aliás, eu não uso TP na TV, já nunca usei, não gosto de usar. Eu gosto de fazer tudo de improviso. Claro que improviso tem um lugar de onde ele sai. Improviso não vem do nada. Muita gente, improviso é bagunça. Não, improviso não é bagunça. Improviso é necessário. Você tem internalizado o teu conteúdo e improvisar e colocar ele para fora de uma forma diferente que leve a pessoa a se envolver com aquele conteúdo. E um envolvimento real, que seja espontâneo e que possa trazer uma conexão com aquilo que você está falando. Isso é um improviso. Isso você ganha com o tempo. Né? Porque improvisar, até certo ponto, quando você tem conteúdo, é fácil. O difícil é você envolver a pessoa com aquele conteúdo. A forma como você fala, o tipo de história que você conta para envolver através daquele conteúdo. Tudo isso é importante e vem com o tempo. Você vai descobrindo com o tempo como fazer e como o teu conteúdo pode ser envolvente a esse ponto. Então o rádio no início para mim, ele era totalmente programado. Eu programava, fazia os textos e treinava aqueles textos, tá? Para não ser pego de surpresa. Sim. O que era muito complicado, né? Eu gastava uma energia enorme. Com o tempo treinando e fazendo isso, eu cheguei à conclusão, poxa, mas eu faço isso, se eu estou fazendo aqui o texto anteriormente e treino ele, eu sou capaz de fazer esse mesmo texto na hora. Então eu vou parar de fazer isso e vou usar minha criatividade para fazer na hora. E aí esse improviso que você falou, ele acabou florescendo, deslanchou e sempre foi muito utilizado por mim. Eu adoro a questão do improviso, mas como eu te falei, improviso que tem um conteúdo e tem uma base por trás. Só improviso por improviso, enrolation communication, não leva comunicador nenhum a lugar nenhum. Tem que ter bagagem, essa bagagem se deve muito aos tempos de rádio, esse caminho que não era tão fácil como é hoje em dia, né? Às vezes um rapaz pode abrir um canal hoje em dia, narrar alguns lances, ser chamado por alguma emissora, por algum canal. Isso tá muito comum. Web rádio, Sim. né? Não tem muito disso, tem muito espaço hoje em dia, né? Tem. Agora voltando lá atrás, tudo mais, narrador. Fala disso, parece que eu sou velho pra caramba. Não, mas eu sou jovem há mais tempo. Isso, exatamente. Eu quero saber quais foram as suas maiores referências em narração, isso é muito importante. Porque é bom a gente reverenciar, né, os grandes que vieram antes. E depois eu quero saber de você quem é o Pelé da narração. Puxa vida, que difícil essa aí, né? É muito difícil. Porque eu tive várias referências. Eu via rádio com a minha mãe do Brasil todo. Tá? Eu vivia no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul. Mas eu sou um cara que tive sempre uma visão plural das coisas. Com a minha mãe eu ouvia as rádios locais, mas aí tinha uma hora da noite que eu começava a mexer no rádio e você captava emissoras de fora dali. Daí você parava numa emissora do Paraná, ficava ouvindo aquilo lá, uma emissora de São Paulo, ficava ouvindo aquilo, daqui a pouco parava no Rio de Janeiro, ouvia uma emissora da Bahia, e aí eu passei a ter essa necessidade de ver um pouco mais para além do meu umbigo. Eu já queria isso antes, eu já tinha essa visão moleque. E aí eu passei a admirar vários narradores. Eu gostava do estilo poético do Fiore Giliotti no rádio, aquele estilo diferenciado de narrar. Sim. Por mais que eu seja um narrador que tenha me transformado num cara visceral, eu tenho também alguma parte mais lúdica, assim, que remete a uma questão poética, de usar muito bem a linguagem, né? Trabalhar bem a língua portuguesa. Sim. Isso tudo me encanta em alguns narradores. Pô, tem vários narradores, tem vários. Tem os do Rio Grande do Sul também. Armindo Antônio Ranzolin foi um cara que tinha uma técnica muito apurada de narrar em cima. Outros narradores de fora, o Garotinho, no Rio de Janeiro, que até hoje está em atividade. Eu ouvia o Garotinho novo e achava,
pô, esse cara, ele é alegre, né? Ele é pra cima, acho que eu nunca vou conseguir fazer uma coisa igual a dele. Ficava pensando, era diferente naquele momento, né? Vários narradores que foram, não digo referência, mas acabaram forjando a minha forma de gostar da narração. Acho que isso é mais importante do que ser referência, porque você vai captando um pouco de cada e vai internalizando aquilo e vendo o que cabe a você utilizar daquele processo e nada a gente tira do absoluto zero. De uma parede que não tem nenhum rabisco. Sempre tem alguma coisa que é a referência. Acho que todos esses caras que eu ouvi, e não vou conseguir citar todos, tá? Eles foram sim referência. E na televisão, obviamente, a gente viu aí narradores espetaculares que vieram antes, inclusive, de Galvão, de Luciano do Vale. Pela ordem, o Luciano veio antes do Galvão, né? Teve mais exposição antes do Galvão. Então, narradores que foram espetaculares e que marcaram época também e que eu não ouvia tanto na TV. Eu passei a acompanhar a TV, até pelo motivo que eu expus antes, de não ter TV, não tinha TV, só tinha rádio. Depois, quando já tinha ali o Luciano do Vale, já tinha o Galvão em atividade e num grande patamar. E Pelé da narração, pelo estilo que eu gosto, Galvão Bueno. Não, pra mim, no meu estilo, naquilo que eu gosto como narração, eu acho que o Pelé foi Luciano do Vale. Luciano do Vale? Foi. Por que você acha? Muitos narradores colocam o Luciano do Vale acima do Galvão. Eu queria entender o que te faz gostar tanto do Luciano do Vale. O estilo de narração, o Galvão, ele conseguiu se transformar num showman que transcende a questão do narrador, mas como narrador técnico e um narrador completo, acho que o Luciano ele tinha uma picardia de narração diferenciada. A questão da voz, a questão do ritmo, o fato de o Luciano transitar muito bem em qualquer esporte, com a mesma maestria e com a mesma garra de transmissão. É diferente você estar num evento super de ponta e você ter disposição para narrar aquilo, você vai estar com tesão danado naquele evento que é grande. Agora o Luciano ele fazia com esse tesão danado qualquer evento se transformar num evento grande. Até uma Ponte Preta e Guarani, é um clássico, é claro, Sim. é fato, mas ele transmitindo isso numa Bandeirantes parecia jogo de Copa do Mundo. Exato. Então é diferente, eu reverencio o Galvão, acho que sim, é um nome para se reverenciar eternamente, mas na minha concepção de narrador, isso não é detrimento ao Galvão, não significa que o Galvão seja menor, tá? Eu acho que o Pelé brasileiro da narração foi Luciano do Vale. Mas eu já sei porque o Marco de Varga, ele gosta do Luciano do Vale, porque você também tem esse mesmo estilo de ir por vários esportes, não é só futebol. A gente conhece você muito pelo futebol, muito pelas transmissões do Fox Sports, Libertadores, agora Campeonato Alemão na Cultura, Série A2 e tudo mais. Mas você narrou, até anotei aqui para não me perder, MMA você já narrou, judô, ginástica artística, basquete nacional e concurso de Miss. Como narra concurso de Miss? Você colocou uma série de eventos, uma série de possibilidades e traz por último o concurso de Miss para ficar assim, poxa, mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem nada a ver. Mas sim, também fiz isso. Eu vejo narradores, às vezes, em perfis aí, colocam tantas modalidades e contando. Gente, que eu já narrei, eu só não narrei campeonato de corrida de formiga porque não me colocaram para narrar, mas já narrei de tudo um pouco. É claro, ao longo de uma carreira, alguns eventos desses aí passaram despercebidos, né, escondidos, outros apareceram, já narrei, como eu narrei Olimpíadas, eu narrei vários eventos específicos. A minha primeira transmissão em televisão não foi de futebol, não foi de vôlei, não foi de basquete, foi de canoagem. Canoagem? Canoagem. Minha primeira transmissão em televisão foi uma transmissão de canoagem. Na extinta TV Com do Rio Grande do Sul, emissora UHF da RBS, o grupo RBS é gigantesco no sul do país, né? E eu, trabalhando para eles, narrei a minha primeira transmissão. Me colocaram na fogueira, quando eu estava fazendo a transição, rádio para TV. Tá? A gente tem um campeonato lá de canoagem. Você topa? Você acha que está em condições? Mas é claro, eu quero, agora, vamos lá. Me preparei, era uma competição curta, com flashes, as provas rápidas, né? E aí eu me preparei como um maluco por dias, estudando, indo no local, nas raias, pedindo lá para conversar com os atletas e tudo mais, porque eu queria fazer aquilo com maestria. Mas a pergunta não foi essa, foi sobre Miss. Bem,
No Rio Grande do Sul havia um concurso muito conhecido, que não existe mais, extinto, chamado Garota Verão. Era um concurso patrocinado e exibido pela RBS TV. Era um concurso que durava alguns meses no verão gaúcho. O Rio Grande do Sul tem praia, muita gente não conhece, mas tem praia lá, viu? Não é tão bonita, né? A praia do Rio Grande do Sul conta a praia de Santa Catarina para cima, eu conto do Nordeste, muito longe disso, mas existe praia e o gaúcho vai para a praia no verão. Tá? Então, a RBS ela patrocinava e exibia a final de um evento chamado Garota Verão. Isso foi por 30 anos, cuja final era transmitida ao vivo para todo o estado. E era um dos programas de maior audiência do Rio Grande do Sul. Tinha um locutor oficial desse evento, um cara que tinha uma voz muito potente, chamado Sérgio Duerre, um grande locutor. E por motivos não sei quais, ele acabou brigando lá com o diretor do evento e eu estava funcionário da RBS naquela época, fazendo outras funções. O que aconteceu? O cara não podia fazer, ou não quiseram que ele fizesse, obrigaram, não sei o quê, chamaram o Marco para fazer o concurso e o Marco foi lá narrar o concurso Garota Verão, concurso de Miss, ao vivo na RBS TV para uma audiência, sei lá, mais de 50 pontos na época, era uma coisa terrível. Mais da metade do estado assistia aquele programa por cerca de 3 horas ao vivo na RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Era um fenômeno, né? Hoje em dia nem novela das 9 bate isso, né? Era um fenômeno. 50 pontos é muita coisa. Eu fiz por alguns anos, o Sérgio acabou se acertando depois, eu já narrando na TV e tudo mais, ainda fazia o concurso. Teve um episódio que eu narrei o concurso ao vivo na TV e tinha uma transmissão do Sport TV para fazer à noite na Serra Gaúcha. Eu fiz o programa ao vivo à tarde na RBS TV, TV aberta para todo o estado e fui narrar o jogo lá, não sei se era Série B ou Campeonato Gaúcho, à noite na Serra Gaúcha, no mesmo dia. Uma coisa curiosa, você sai do 8 e vai pro 80, né? Claro que era mais agradável o concurso das Misses. Por favor, é isso com certeza. Você falou sobre outros esportes, você narrou vários, né? Também teve Fórmula E e tudo mais. Tirando o futebol, né? Que futebol no Brasil, né? É o concurso. Qual é o esporte que você mais sente prazer em narrar? Futebol dá visibilidade, especialmente quando você trabalha em jogos grandes, né, em campeonatos grandes. Eu costumo dizer que os narradores, eles têm visibilidade e são lembrados quando estão nos jogos grandes. Claro que nas emissoras grandes também, nas emissoras que têm projeção. Mas o jogo grande é que dá projeção. Aí não interessa se o narrador é bom ou ruim, a projeção vai vir em cima do evento grande. E o futebol é onde tem a maior projeção, porque o Brasil, ele dá audiência para o futebol. A audiência está no futebol, no esporte. Mas eu adoro narrar basquete. Gosto de narrar vôlei. Então são outros esportes também coletivos, que também tem bola, que eu tenho muito prazer em narrar. Eu gosto bastante. Eu narrei handball também, que me agradou muito. Tem um estilo dinâmico também, como o futebol. Claro que o futebol é a menina dos olhos, é onde eu consigo colocar em prática muita coisa do que eu imaginei que gostaria de fazer como narrador. Mas um esporte que me atrai muito narrar é basquete. Muito bem. Olha, entrevista maravilhosa com o Marco de Vargas aqui. Tem muito papo pra gente falar. Quero girar o assunto porque vamos chegar nos temas que a galera tá esperando aqui. Então vai deixando o like, se inscreva no canal, comente. Quero saber o seu comentário se você tá gostando deste bate-papo com o Marco de Vargas. Você teve ali a sua passagem na RBS, Grupo Globo, mas ficou conhecido mesmo. E aí eu vou falar, sem falsa modéstia aqui, vamos tirar a falsa modéstia desse papo. Você foi o rosto do Fox Sports no Brasil. Você foi. Você tem essa noção que você era a cara e era a voz da Fox aqui no Brasil? Esse rostinho bonito e essa voz potente? Bem, né? Tô brincando. E o Marco também é meio palhaço. Até por essa neurodivergência, né? Pra descontrair um pouquinho, o cara sair daquela timidez dele, ele vai pra brincadeira, pra palhaçada, piada de tiozão. Bem, eu tenho consciência sim, e talvez isso tenha sido benéfico e maléfico para mim. Benéfico porque eu tirei proveito disso profissionalmente no período em que estive em atividade pelo Fox Sports, enquanto ele existiu, enquanto havia interesse ali, porque houve a fusão, né, da Fox no Brasil com a Disney. A Disney comprou a operação da Fox em algumas regiões do planeta, e isso incluiu a América Latina, incluiu o Brasil. E a Disney, que é dona da ESPN, resolveu eliminar a marca Fox Sports, devolver lá para o dono. Não quero mais isso, eu quero só a ESPN aqui e vou acabar com o Fox Sports. Até porque o Fox Sports tinha
uma relevância muito grande, e talvez como a marca não era da Disney especificamente, ficaria com a Disney durante um tempo, seria mais negócio para a Disney deixar tudo ESPN mesmo. Mas a Disney, acredito que resolveu limar um pouco dessa identidade Fox das suas fileiras. E isso incluiu limar alguns profissionais que tinham essa identidade muito atrelada à grife Fox Sports, que marcou época no Brasil. E aí está o lado B para mim. Essa é a parte maléfica. Quando houve a fusão, deixa eu ver, fulano, cicrano e beltrano, não, isso aqui é muito Fox mesmo, isso aqui nem adianta a gente colocar uma maquiagem aí, mudar o figurino, mandar falar diferente, que isso aí vai ficar muito Fox, e aí Fox a gente não quer mais, a gente quer eliminar isso, quer outra visão, quer outro formato, quer outra cultura, e por aí vai. Aconteceu dessa forma, então eu tenho consciência sim de que a minha voz, o meu jeito de fazer, isso acabou ficando atrelado à marca Fox Sports no Brasil e talvez fique durante bastante tempo, por mais que a marca não exista mais, mas o que foi feito, o legado ficou. Pensou em Fox Sports, lembrou do Marco de Vargas, lembrou da sua voz, não tem como. Porque, além da campanha do Grêmio, atenção, amigos são paulinos. Porque esta é a pergunta que todo São Paulino, sem clubismo aqui, sem revelar o meu time do coração, mas você... Esse coração tricolor. Mas eu vou contar que, assim, você narrou a partida a melhor partida de um goleiro na história, que foi aquela do Rogério Ceni. Das incríveis defesas, assim, a partida do Rogério é genial, mas a sua voz, um mito aqui no Chile. Eu quero que você conte um pouquinho, porque são frases que vai, Rogério Ceni, é a sua voz, você dá e virou até documentário. Pois é, virou, né? O São Paulo criou um documentário em função disso, colocou lá o trabalho da narração chilena, né? Sim. E o trabalho da minha narração para a TV, aqui, claro, outros vários profissionais narraram isso por rádio e tudo mais, mas chamou atenção a narração televisiva. Esse evento era exclusivo do Fox Sports, então eu narrei numa condição bem adversa. Nessa noite em especial, até falei a respeito disso em alguns lugares, e falo isso no livro que eu escrevi a respeito de comunicação, desse improviso do qual a gente vem falando. Tem uma passagem do livro, um capítulo que trata dessa transmissão e do que foi utilizado da minha expertise nessa transmissão para ter o resultado que teve. Eu sou um cara muito visceral e emotivo. Eu me envolvo com aquilo que estou fazendo. Isso independe do clube, independe do personagem, independe do evento, eu me envolvo bastante. Porque eu quero contar uma história que seja efetivamente envolvente, que faça com que a pessoa lembre daquilo por um tempo maior do que aquele período em que ela esteve envolvida naquela transmissão, os 90 minutos. Esse é o meu propósito enquanto comunicador. E é isso que me faz diferente, é isso que faz qualquer comunicador ser diferente. Ele se tornar lembrado por um tempo mais longo, principalmente no mundo de hoje, onde tudo é muito curto, é muito rápido, é muito instantâneo e já passou. Você fez sucesso agora, daqui a 15 minutos o outro faz sucesso, daqui a mais 30 minutos é um terceiro e assim vai e você já ficou esquecido no final do dia. Exatamente. É assim o mundo de hoje. A comunicação é assim, as narrativas são assim. Então, o que faz um comunicador ser diferente? É você se transformar em alguém que possa ser lembrado para além daquele evento que você comunicou, daquela história que você contou. Essa transmissão, ela foi atípica porque havia uma transmissão da Libertadores mais tarde, um jogo mais tarde do que o nosso, que teria prioridade para o canal naquele dia. Não que São Paulo não fosse importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas o jogo da Libertadores também envolvia um time brasileiro, que eu não me recordo agora qual era, não sei exatamente, mas... o estúdio, e naquele momento lá a Fox ainda estava numa condição de evoluir, os estúdios ainda eram pequenos e tinha poucos estúdios, né? Inclusive para as transmissões. E a estrutura era pequena, era acanhada. Então, como a prioridade era o outro jogo, em função da equipe ter viajado, e nós não tínhamos viajado, havia apenas o repórter no estádio, se priorizou deixar o estúdio principal com a estrutura de transmissão principal que a gente usava em jogos assim, para outra equipe. E a gente foi colocada num estúdio menor, com uma estrutura menor, e começou a falhar um monte de coisa. Áudio e o vídeo, e aí eu tive que narrar o jogo no monitor pequenininho, a imagem era desse tamanho, tá? E assim foi.
Então eu tive que me adaptar e faz parte também do improviso que a gente está falando, se adaptar às situações de emergência. Isso também é controle emocional, que tem um aspecto muito forte na comunicação. Sim. Então aquela transmissão foi totalmente atípica nesse aspecto. E por vezes eu não ouvia o repórter que estava no estádio, e aí estava comigo ali o Mário Sérgio, comentarista falecido Mário Sérgio, e a gente tentando se encontrar naquele rol de emoções incríveis, né? Porque foi uma coisa totalmente diferenciada, que a gente não estava preparado para fazer isso, narrar e transmitir daquele jeito, porque foi um jogo atípico de 7 gols. Sim. Primeiro isso, né? E com uma atuação realmente lendária do Rogério. Né? Realmente, eu narrei várias atuações fantásticas de goleiros, eu sou um cara privilegiado nesse aspecto, porque eu consigo ter a sorte de transmitir alguns jogos onde personagens que não seriam os principais personagens se destacam. E para você contar uma história, isso é fundamental, porque você tem outros elementos para colocar essa história num patamar diferenciado também. E o Rogério ali, claro que a gente sabia do potencial do Rogério, não é isso. Mas ali foi uma noite atípica, muita coisa aconteceu naquela partida. São Paulo saiu classificado, venceu de 4-3, bom, tomou 3 gols, pô, mas você está falando... Não, mas o que ele defendeu naquela noite foi algo inimaginável. E realmente foi a maior atuação que eu narrei de um goleiro, e para os parâmetros do futebol sul-americano, foi a maior atuação de um goleiro numa Copa até hoje. Acho que nada supera isso até então, não tem algo, pelo menos que tenha sido televisionado, né? Não aconteceu. E talvez tenha sido, junto com a final do Mundial, a grande atuação da carreira de Rogério Ceni, sim. Eu acho que dá para atrelar uma na outra. Aquela atuação também contra o Liverpool foi espetacular. Aquela noite lá no Chile, ela teve outras facetas, né? Porque contra o Liverpool era um jogo gigantesco, né? Mas num cenário também que ajudava, colaborava para você ter uma atuação mais segura, um estádio, um gramado. No Chile não, estádio pequenininho, torcida em cima, iluminação precária. Então tem várias outras facetas que colaboram e corroboram para que a atuação tenha se transformado em mágica mesmo. Exatamente, além da sua voz, tem a reação da torcida também. A reação da torcida chilena dá todo um cheiro, uma pimenta para aquela... Os caras apavorados, desesperados. Todo mundo de boca aberta ali, né? Tipo, o que é isso? O que esse cara tá fazendo com mais de 40 anos nas costas também, sim, né? Era um tiozinho já. Já era um tiozinho, Rogério Ceni. Rogério. E a sua voz ali, o documentário, quando São Paulo faz esse documentário, só poderia ter tanto a narração chilena, que também é muito boa, mas a sua narração é a marca ali. Acho que a atuação do Rogério, lendária, tem a sua marca ali, fica ainda mais lendário, né? Tem uma peculiaridade nisso, né? Os profissionais, principalmente em televisão, não utilizavam a alcunha, o apelido do Rogério Ceni junto ao torcedor, mito. Uhum. Eu usei naquela noite, porque achei que era apropriado e tinha que usar, que era o que o torcedor merecia ouvir. Então eu passei a usar muito o mito no Chile, porque o torcedor chamava ele de mito, rede social, então o mito escrito lá com a hashtag, né, no lugar do i. Então eu lembro muito bem disso. Então, poxa, vamos usar o que o torcedor usa aqui, porque esse cara realmente, a atuação dele é mitológica. Eu acho que é isso que o torcedor são paulino, e eu falo como um torcedor, gosta tanto da sua narração. Porque você não teve uma diferenciação com o Rogério Ceni. Para muitos são paulinos, o Rogério é visto como injustiçado pela mídia. O pessoal não gosta dele, não chama de mito. E, assim, se o Rogério hablasse espanhol, era o maior goleiro de todos os tempos. Um goleiro que pegava tudo, fazia gol. Mas o Rogério é brasileiro, São Paulino, e que não é tido como um cara carismático, né? E você foi um dos primeiros, ou talvez o único, a reconhecer o valor do Rogério em atividade. Eu acho que é um agradecimento em nome de toda a torcida do São Paulo a você, viu? Eu agradeço, tá? Eu aceito o agradecimento e sou muito grato também por ter tido o prazer de ter narrado aquela partida. Você traz esses elementos do Rogério e isso acaba se confundindo com o meu próprio jeito de ser. Se a gente pensar bem no início da nossa conversa, que eu falei da forma, a conduta
E talvez as pessoas me percebam de uma certa forma como percebem o Rogério, não dando o devido valor por N motivos, a forma como ele se relaciona, a forma como ele se comporta, que por vezes não é uma coisa que você quer impor, talvez você seja assim, e tem que ser respeitado por como você é, e tem que ter o reconhecimento pelo valor como você desempenha a sua profissão, e não por outros fatores. Mas, infelizmente, a gente está falando de situações que no Brasil são confundidas e as pessoas confundem muito. E você trouxe esse elemento até agora que eu não havia despertado para isso. Você falando agora me remeteu a uma condição que espelha muito a minha atuação enquanto profissional. E realmente essa atuação do Rogério, ela entrou para o rol das minhas grandes narrações. Não foi a narração mais perfeita, eu tenho várias ressalvas com relação a essa narração, eu sou muito crítico, tá? Até porque a condição não era mais apropriada, eu não estava vendo direito, eu não estava conseguindo perceber direito, mesmo assim a gente conseguiu entregar algo ali que envolveu o público e no final das contas é o que importa de fato, né? Você ter conseguido contar a história com os elementos que tenham envolvido e levado além, propagado essa história para além daquele momento. Exatamente, exatamente. Vamos agora para outros assuntos, e um assunto que é importante a gente falar, que é o acidente da Chapecoense, né? Que vocês perderam diversos colegas da Fox Sports ali, o Mário Sérgio, o Sherman, muita gente. Deva, muita gente. E os colegas de bastidores também. E você não estava escalado para esse jogo, né? Assim, coisas do destino e tudo mais. Mas era uma visão que talvez as pessoas tinham, que você era o número 1, ali, o número 1 da posição, e você não foi escalado. Você acha que mais uma vez você se sentiu um pouco injustiçado de não estar nesse momento? Não, a questão do número 1 era relativa. A Fox ela não determinava que havia numa hierarquia um número 1, embora as escalas privilegiassem alguns profissionais, por vezes. Nesse momento do Fox Sports, eu já estava num processo ali em que outros profissionais tinham conquistado a confiança dos gestores nessa condição de narrar jogos relevantes, e era um momento ali complexo para mim. Em outras circunstâncias, talvez fosse eu escalado para aquele jogo. O que também não impede de, claro, me fazer lamentar muito o que tem acontecido, porque independente de quem estivesse escalado ou não, o que aconteceu foi uma tragédia imensurável que marcou muito o nosso momento no Fox Sports e que deixou sequelas, claro, para as famílias envolvidas, mas também para quem tinha muito carinho pelas pessoas que se foram lá. E eu tinha o Paulo Júlio Cleman, um grande parceiro, o próprio Mário Sérgio, que a gente tinha várias afinidades e encontramos também pontos em comum pelo jeito de ser. O Mário também era um cara que falava o que pensava, e eu me vejo muito nisso, embora eu segure muito a minha opinião, até para não gerar uma exposição desnecessária. Mas o Mário, como tinha uma outra visão de mundo e tinha um outro poder aquisitivo também, né? Isso ajuda bastante. Ele pode pagar um advogado, né, mais caro. Não é o meu caso. Então, o Mário, ele tinha essa visão de mundo, então fiz grande amizade. O Vitorino, um doce de pessoa. E os colegas de bastidores que se foram também. Então, foi um momento bem difícil. O Deva, ele havia chegado há pouco no canal, mas o Deva tinha um laço aí de amizade com os gestores, então havia conquistado um espaço ali, de acordo com o seu histórico no relacionamento também. Então, são as coisas que acontecem. Em outros momentos, sim, talvez fosse eu escolhido para aquela transmissão, e isso não impede que eu pare para pensar, às vezes, com o coração enlutado, nos colegas que se foram e também nas circunstâncias que a vida te apresenta. Às vezes parece ruim, pode parecer bom, e é egoísmo falar disso no momento em que eu estou aqui e os colegas ficaram na memória, mas são as circunstâncias da vida. Exatamente. Como foi... Eu imagino que foi terrível, assim, mas a gente tem pouco das pessoas falando de como foram os bastidores no Fox Sports com aquela tragédia, porque virou um marco na história da Fox, né, esse acontecido, e não tinha como ser diferente. Foram vários dias de luto intenso e de pessoas sem saber onde estava o chão. É fato, isso aconteceu.
Era triste entrar no prédio do canal naquele momento. E realmente aconteceu de fato. Foi um momento que a gente não esquece. As pessoas incrédulas, um luto de fato, um silêncio inacreditável. E era um ambiente de muita alegria. E isso realmente marcou nesse aspecto. Você tem razão. Foram vários dias assim com um luto imenso e a gente sem saber o que pensar. Quando nós fomos para os atos fúnebres dos colegas, assim, não havia como abrir caixão e tudo mais, foi algo que só ali a ficha caiu de fato. Foi algo que nos remeteu à realidade da situação. Realmente isso aqui foi forte, isso aqui foi poderoso. Porque até então você ficou num estado de transe. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? O que aconteceu? Ninguém sabia. Só fomos entender de fato quando chegaram os corpos e houveram os atos fúnebres e a gente participou na medida do possível e aí a gente foi ver assim, poxa, isso aqui foi uma coisa que não se poderia imaginar, terrível. Uma tragédia para todos nós. Gigantesca, aquele dia não terminou nunca, né? E parece que para as famílias ainda não terminou. Bom, voltando, você realmente, Marco, você era o número 1 do Fox, por mais que você não admita isso, você era o número 1 da nação. Talvez para algumas transmissões específicas, sim. Sim, okay. Era o número 1. Era quem cunhou a Casa da Libertadores e tudo mais. É criação sua isso ou já te deram um briefing? Não, isso aí eu comecei a falar nas primeiras transmissões da Libertadores na Fox em 2012, quando estava naquele imbróglio para entrar nas operadoras, não estávamos em todas as operadoras, teve um monte de coisa, tem um monte de história da Fox no Brasil, né? A Globo bloqueou, né? Não queria deixar a Fox teve entrar. Um monte de coisa, exatamente. Reza a lenda que a Globo bloqueou, e deve ter bloqueado mesmo por N fatores, né? Mas ali eu passei a utilizar isso como uma frase de efeito nas transmissões, nós somos a Casa da Libertadores e o canal se apropriou do slogan e ok, beleza, ninguém me pagou nada por isso, mas ficou por isso mesmo, eu fico feliz de ter aproveitado. Aliás, outros aproveitaram depois, né? Casa disso, casa daquilo. Tomara que não usem para casa da mãe Joana, mas tá tudo de bom. Casa da Champions, vocês estão vendo Casa da Champions, casa de não sei o quê, casa agora do Brasileirão e tudo mais, e era uma criação sua, né? Mas depois dessa história tão linda que você criou na Fox, você acabou saindo, né, quando a Disney assumiu e tudo mais. Você sentiu, de alguma forma, injustiçado pela história que você criou dentro do canal? Não só pela história, como pela circunstância da rescisão do contrato. Muita gente acha, não sei o que tem, acabou o contrato, ele que lute, né? Não, o meu contrato estava em vigor, ele ainda estava no meio quando houve o rompimento, um contrato pela metade. A Disney usou uma cláusula que a beneficiava para não me ressarcir, sob hipótese nenhuma, na questão financeira. E determinou, se você quiser, que lute judicialmente. Eu nunca havia feito isso na minha carreira e, infelizmente, pela circunstância, em meio a uma pandemia, uma questão ali de vida complicada, com um projeto de vida que vislumbrava ainda um contrato em vigor e um valor por receber, obviamente que eu precisava buscar algum ressarcimento. Tem como você sobreviver. Eu não trabalho porque eu acho bacana, eu trabalho porque eu preciso pagar boleto. Né? Eu acho muito bacana sim, óbvio, né? E brinco, esse tipo de coisa eu faria até de graça, mas não era a circunstância, minha vida ali tinha um custo, né? E não foi o contrato que nós tínhamos, né, assinado. Então, obviamente que machucou sim, foi algo marcante para a minha trajetória. São coisas que podem acontecer, podem. Mas você sabia, você assinou um contrato como pessoa jurídica, você sabe, sim, eu assinei, mas havia condições estabelecidas para um lado e para o outro. Tá? Mas você sabia, então, eu recolhi os impostos. Eu sou um cara que paga os impostos até se for o caso antecipados. Né? Então, não tem essa condição de contrato, assim, muita gente fala, e eu lembro na época que houveram houve um monte de comentários dizendo, mas o cara sabe, foi lá fazer contrato PJ para pagar menos imposto, isso e aquilo. Não foi uma coisa que eu decidi, foi uma imposição da empresa. Nós queremos te contratar, mas a condição é essa. É assim. É o mercado de trabalho, né? É o mercado de trabalho. As pessoas, né, o leigo olha para, aceitou, agora tem que se ferrar mesmo. Não. Calma, amigo. Até a página 3. Se a empresa tivesse cumprido com o que ela se comprometeu comigo no tempo correto, nenhum problema. Contrato cumprido, não quer mais, não quer, ok, beleza, tranquilo, vamos embora.
Não aconteceu dessa forma, o contrato foi rompido pela metade. E aí, unilateralmente, né? Sim, de parte dos caras, ok, eles têm o direito de fazer isso, mas eu também tenho o direito de reivindicar algum ressarcimento, até porque eu fui prejudicado. A minha vida foi planejada em função desse contrato na questão financeira. Sim. E assim é que funciona. Então, sim, ficou uma mágoa, mas vale ressaltar, quem já estava no comando da operação não eram os gestores que comandavam o Fox Sports. E aí vamos colocar uma vírgula na história. Quem determinou esse rompimento, quem fez todo o processo, já eram gestores que comandam a ESPN. Havia fusão e quem geriu também o processo de desligamento dos profissionais que foram desligados foram gestores do projeto que continuou. Mais doido disso tudo é que o pessoal vai concordar aqui comigo que você também é um narrador que tinha a cara da ESPN. Era só colocar ali pra narrar futebol inglês, futebol espanhol, seja qual tipo de futebol for. O pessoal pode comentar aqui se discordar também, mas você tem todo o estilão. Todo o jeito, caberia assim, cairia como uma luva. Era só mudar o canal e mudar o terno e pronto. Então não dá pra entender. E aí, teve essa questão judicial que você foi atrás, tá correndo em segredo de justiça, todo mundo sabe. Mas algumas notícias saíram que você perdeu já o processo e tudo mais. Isso é verdade? Saíram notícias que não utilizaram a minha parte, não foram buscar a minha parte para elucidar, e a gente entende que no jornalismo a gente precisa ser correto e colocar os dois lados da moeda, né? Quando você faz de forma unilateral, apenas com uma fonte, isso não é jornalismo, é especulação, é sensacionalismo. Então tem que haver um cuidado muito grande com isso. E se a outra parte não se manifesta, você tem que colocar, a versão que eu tenho é tal. Tá? Outra parte foi procurada e não se manifestou. Tá? Não ocorreu dessa forma e obviamente que isso aí ficou uma marca, tá lá no Google inclusive, a pessoa vai procurar, Marco de Vargas perdeu o processo. Aconteceu, eu tive que buscar um ressarcimento sim, em função de toda a circunstância que eu relatei agora há pouco, e quando tira de contexto parece que é uma coisa específica. Não, tem todo um contexto pessoal e profissional dentro disso. E houve uma vitória parcial minha, uma vitória parcial deles, e agora está numa instância superior para ser decidido quem levou. O placar está 1-1. Tá 1-1. Tá 1-1 e vamos O jogo saber. não acabou. O jogo não acabou. Não é uma coisa... Eu busco isso não por uma questão financeira, embora eu precise da grana, eu preciso de grana para viver. Eu não sou um cara rico, eu não sou um cara que tenha posses, eu sou um cara que usa o meu trabalho para viver. Tá? Uso o meu talento, o meu trabalho para viver. E, obviamente, que isso faz falta. Claro que faz falta. Sim. Faz falta para mim e para os meus, as pessoas que estão debaixo do meu guarda-chuva. Tá? E eu estou lutando por isso, pelos meus, muito mais do que para mim, e também por uma reparação histórica nesse quesito. Porque eu acho que não foi correta a conduta para comigo, por tudo aquilo que foi oferecido. Mas foi uma relação profissional. Era uma relação profissional, mas tem que ter um zelo por profissionais. Alguns profissionais, pelo que eles oferecem em contrapartida, você pode ter uma conduta um pouco mais zelosa na hora inclusive nessa hora mais delicada. E não houve nada disso. Então é uma reparação que eu quero, pela injustiça que eu me vejo acometido nesse processo. Muito bem. Depois você teve essa passagem pela Rede Record no Paulistão. Eu lembro muito bem desse momento. Aí o público paulista fica cada vez mais próximo de você. E o que parecia que ia ser um casamento correto, a oportunidade que você realmente merecia, cada vez mais exposição numa crescente, definitivamente se perdeu, acabou. O que aconteceu? Eu entrei no meio de uma tempestade imperfeita, porque a Record tinha já realizado 2 temporadas do Campeonato Carioca, e aí veio o Campeonato Paulista, depois num movimento de mercado inusitado, a Record foi atrás de um narrador, e aí me procurou. A Cultura, com a qual eu tinha contrato, liberou para que eu fizesse o campeonato. Aliás, agradeço demais a Cultura. Vladir Lemos é um anjo, é um cara espetacular. Eu tenho um imenso prazer em ter relacionamento com ele e trabalhar na TV Cultura, porque é uma pessoa realmente especial. Nesse meio de gestores e dessa bagunça toda que é se relacionar
e egos e vaidade, o Wladir Lemos é um cara que passa muito longe dessas questões e é o gestor do esporte da TV Cultura. Então ele me liberou e eu fiz a transmissão com bastante êxito comercial e de audiência. Muito êxito. Mas a tempestade imperfeita foi que, naquele processo todo, a Record acabou perdendo na sequência o Campeonato Carioca e ela tinha um narrador sob contrato, que era o Lucas Pereira. Uhum. Bem, na gestão de finanças, se a gente contratar o Marco, é uma grana a mais que a gente vai ter que gastar. E o Lucas Pereira vai ficar fazendo o quê? Naquela época, um cara que estava, né, contratado. E já há bastante tempo pela TV Record. Ele havia sido deslocado para narrar o Campeonato Carioca nas 2 temporadas anteriores e coincidiu com a minha vinda para fazer o Paulista, enquanto havia o Carioca do outro lado. Logo que terminou essa edição exitosa do Paulista, aconteceu de perder o Carioca. E aí ficou só com uma competição. E a Record remanejou para colocar o Lucas, depois acabou tirando o Lucas na parte final, quando o Kleber já havia saído da Globo, para colocar o Kleber nas 2 últimas transmissões, e aí na outra temporada fez diferente, começou lá com o Lucas, nesse meio tempo depois acabaram rescindindo o contrato do Lucas, aí o Lucas saiu, daí contrataram lá o Oliveira para narrar o outro campeonato, mudaram tudo, queremos fazer diferente. E não sei, a questão deles, eu não vou entrar no mérito, cada qual decide pelo que entende. O fato é que a minha passagem foi extremamente exitosa e dita como exitosa, inclusive pelos gestores da época lá. Sim. Não só pelos números que o mercado mostrou. Então, eu acho que cumpri com o meu papel num nível grande de excelência também nessas transmissões da Record, e a minha parte eu fiz. Agora, a consequência disso, se é benéfica ou não para mim, eu não posso julgar e também não posso trazer para o meu lado, porque independe da minha vontade. Sim, e tem uma questão que você narrou pela Record e pela TV Cultura, 2 emissoras abertas, né? Eu acho e que é o no mesmo dia também, eu fiz transmissão no mesmo dia na TV, num horário na TV Cultura e em outro horário na TV Record. Sim, é algo incomum, poucos narradores fizeram isso no Brasil, na história da televisão brasileira, realmente é um motivo de orgulho ter feito isso, sim, de fato. Inclusive no mesmo dia, eu lembro de ter narrado, e numa noite, eu lembro também de uma transmissão, uma noite estava narrando o Campeonato Paulista na Record, e na tarde seguinte narrando lá um Barcelona e Manchester United na Europa League na TV Cultura. Uhum. Então, coisas assim, narrei também no mesmo dia, pela manhã, na TV Cultura, a Fórmula E, e na Record, à tarde, no final de semana, o Campeonato Paulista. E a voz aguentou. Aguenta, né? Voz potente, né? São anos de experiência, a gente vai pelos atalhos. Não, a voz realmente, eu sou um cara privilegiado, a minha voz, ela é realmente potente, ela é uma voz que segura a peteca e que aguenta muito tempo de pressão, isso é fato. Isso é genético, talvez, então não é nada que eu tenha feito para ficar com a voz desse jeito. Não, pelo contrário, eu sou até um cara desleixado nesse aspecto. Deveria cuidar um pouco mais, mas a voz é privilegiada. Caramba, e realmente, assim, você teve a Record agora, trouxe o Campeonato Brasileiro. Eu sei que você tem contrato com a Cultura, tá feliz por lá, mas não surgiu nenhum convite, nenhuma abordagem, porque a Record contratou um time gigantesco aí para cobrir o Campeonato Brasileiro, né? Kleber Machado, tudo mais. Não surgiu nada. Olha, Gabs, acontece que para o mercado, eu entendo que aquela nota divulgada e que ganhou proporção sobre a questão judicial com a Disney acabou dificultando um pouco o acesso a mim das emissoras com maior projeção. Eu acho que isso também afastou. É uma sensação que eu tenho. Não é nada comprovado, ninguém vai falar isso, não vamos contratar o Marco porque é perigoso, o Marco tem um perigo aí de reivindicar algo judicialmente. Isso ninguém vai falar, efetivamente. Mas, curiosamente, essa nota saiu depois daquele sucesso do Campeonato Paulista pela Record em 2022. E de lá para cá, as oportunidades de além do trabalho da TV Cultura rarearam, escassearam e sumiram. Então, é algo estranho. Ao mesmo tempo, eu me transformei num profissional que é caro para os médios e pequenos e talvez se torne inviável por esse receio judicial dos maiores. Então, talvez por aí nós tenhamos uma explicação para essas questões. Efetivamente, que eu entendo
e sou um profissional que está num patamar elevado na condição técnica e posso entregar até mais do que entrego, né? Isso tudo são fatores que a gente vai delineando ao longo da carreira, mas são esses fatores externos, eles efetivamente contribuem positiva ou negativamente assim, para o seu sucesso e a sua colocação no mercado. E nesse momento específico, eu acho que a explicação, né, e ela pode ser simplória, se dá por isso. Você tem essa clareza que você está, e sem falsa modéstia também, que você está numa prateleira alta dos narradores atualmente, né? Você tem essa certeza. Pelo elogio. Você tem essa certeza, você tem essa visão também. Eu sou um cara modesto, eu nunca quis fazer isso para estimular o meu ego, e eu te falei que na infância eu buscava fazer isso, né, lá na minha humilde infância. Então já vem lá de longa data, eu nunca busquei isso, eu queria botar para fora e estimular algumas questões que eu tinha de inibição e questões artísticas, e eu canalizei isso na comunicação e especificamente na narração esportiva, que é uma forma de contar isso. Eu queria contar histórias com emoção, envolver as pessoas. E eu consegui fazer isso. Eu me transformei no narrador que sabe fazer isso com maestria. Eu envolvo mesmo as pessoas. E mesmo hoje, na TV Cultura, numa proporção menor, numa competição que não tem tanta projeção no Brasil, que é o Campeonato Alemão, é porque a TV Cultura não pode escolher o jogo, né? O jogo Sim. dela, ele é o que cair naquele horário no domingo. E às vezes a maioria dos jogos não são do Bayern de Munique nem do Borussia Dortmund. São jogos menores. Mesmo assim, a gente entrega uma transmissão de altíssima qualidade. Ótimo. E no Paulista da Série A2, são as duas competições que eu narro hoje para a Cultura, a mesma coisa. Você vai ver recortes de transmissões que eu fiz lá, poxa, olha ali. Aí tem comentários das pessoas, poxa, olha o cara, se ele narrar, né, corrida de caracol, vai ter emoção. É isso. Então, o público reconhece, claro, um público às vezes nichado, sim, mas é a realidade. Eu consegui chegar num patamar de entregar aquilo que eu me propunha a fazer, e eu me reconheço sim como narrador que é diferente. O meu jeito diferente de fazer também às vezes dificulta, porque os gestores buscam colocar profissionais que tenham similitudes com quem já esteve lá, naquele patamar. Então é melhor colocar gente parecida com Galvão Bueno, com Luciano do Vale, que o público seja mais habituado a ouvir aquele tipo de comunicação, aquele modelo de narração. Então um copia o outro vai copiando um. Quando surge um cara que é diferente, ou ele é bom pra caramba mesmo e tem bom relacionamento, tá? Ou ele tá fadado a ficar numa margem. É assim. É assim, exatamente. Marco, agora um quadro aqui interessante, hein? Prestem atenção. É um quadro em sua homenagem. É rede ou rede. Bola fora? É rede ou bola fora? É rede. Isso aí é perigoso, hein? Eles que lutem, Eles você que que lutem. lute. É rede ou bola fora? Narração feminina. É rede. É rede, precisa acontecer. Acho que colocaram as meninas numa fogueira, tá? Colocaram elas num patamar de igualdade com a narração masculina que está estabelecida há muito tempo. É necessário que haja, sim, essa transição, mas isso deveria ter sido melhor planejado e executado. Não jogar na fogueira e colocar num patamar de igualdade agora por imposição. Tem que haver a igualdade, mas ela precisa ser conquistada e as meninas têm que encontrar uma forma de fazer que seja muito melhor colocada num patamar onde elas estão próximas ou prontas para executar, como mulheres, como uma comunicação de mulheres. Não digo feminina, mas de mulheres. Porque o que a gente vê, e é uma grande reclamação, é que parece que as mulheres tentam seguir o modus operandi dos homens, e não vai funcionar. Elas têm que encontrar o caminho delas. Vai levar tempo, porque até para os homens mesmo, a maioria não encontrou o caminho, a maioria é cópia da cópia da cópia. Então você imagina o público feminino, né? Ou o público não, a profissional do sexo feminino. Então ela vai ter que encontrar um caminho, isso vai levar um tempo. O que aconteceu foi jogar aos leões logo de cara. E aí vem uma enxurrada de críticas. Eu não sou contra, eu sou totalmente a favor, inclusive da renovação, da linguagem e tudo mais, mas é outra história. É outra história. Presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, é rede ou bola fora? Bola fora. Nem precisa justificar isso, né? Não bola fora. Vamos lá, então. Transmissão de futebol nos streamings. É rede ou bola fora? É rede, é rede. Por mais que os streamings vendam a ideia, e o mercado publicitário também, de que temos ali um formato diferente para um público jovem, público isso e aquilo.
Todos os públicos acompanham qualquer transmissão desde que seja do seu interesse. A linguagem que vai estar estabelecida lá depende um pouco dos profissionais, um pouco do formato do veículo, da mídia, mas de outros fatores também. Não é o fato de você colocar... Eu lembro uma vez que um profissional chegou e falou para mim assim, quem sabe você tira o óculos, né, quando for para aparecer na câmera. Eu falei, não, o óculos faz parte da minha identidade visual, inclusive. E aí, curiosamente, isso aconteceu há alguns anos. Curiosamente, outro dia eu liguei na Cazé TV e todos os 4 profissionais que estavam na tela naquele momento, jovens, muito jovens, usavam óculos. Isso já é meio autoexplicativo. Então, gente, por favor, né? E por quê? Porque eu estou falando do óculos. A linguagem visual é linguagem também. Então, tem muita coisa que se vende como inovação, como isso e aquilo. Se fosse inovação, a transmissão seria diferente, a narração seria diferente. A narração exatamente como era no rádio e como é na TV convencional. Então, gente, é inovação até a parte... mas tem os outros elementos que fazem ali. Já fizeram em outros momentos também, inclusive na televisão. Não tem nada novo, ninguém inventa a roda. Nada novo. Neymar Júnior, é rede ou é bola fora? Aí podemos separar o Neymar Júnior jogador do Neymar Júnior personalidade midiática. Neymar Júnior jogador é rede, personagem midiática, bola fora. Você tem essa visão de separar os dois? Porque o Neymar, se ele tivesse focado apenas na carreira de jogador, como os europeus fazem, por exemplo, ele teria um sucesso muito mais avassalador. O Neymar teve bola no seu auge para ser melhor do mundo mesmo. Para azar dele, tinha Messi e Cristiano Ronaldo, mas ele também não se ajudou, porque ele focou muito na parte externa da carreira e talvez seja da personalidade dele, nem é uma crítica a isso. Você me fez uma pergunta e eu sou sincero e autêntico ao responder a pergunta. Ele, como jogador, teve potencial para ser muito rede e para ser efetivamente um dos melhores de todos os tempos. Bola, ele teve para isso. Agora já mudou de figura. Ainda assim, no Brasil, para mim, joga com uma perna só. Tem que botar ele para jogar lá lesionado mesmo, que ele joga e decide jogo, se bobear. Tá? Mano, claro, tô brincando, mas joga... Futebol sobra. Um homem é inspirador até. O problema é que ele juntou a questão midiática de fora e questões pessoais e é muita exposição e entendo que faça parte do negócio dele isso também e ele tira proveito comercial disso. Então são outras questões, mas eu não posso separar o jogador do cara, né, fora CPF, jogador. É complicado, né? Pois é, não tem como, né? É difícil. Mas eu quero separar nesse momento. Sim. Então o jogador é rede, mas o personagem Neymar fora disso, bola fora. Essa também é perigosa, ó. Vini Júnior na seleção, é rede ou é bola fora? Na seleção é bola fora. O Vini Júnior, para mim, é um cara que tem um potencial ainda não totalmente explorado. Eu acho que ele pode crescer ainda mais, né? Ele não chegou no auge. Tá? Ele não chegou no auge. O que atrapalha um pouco na seleção são as questões que envolvem o futebol brasileiro, a gerência, a gestão do futebol brasileiro, claro que sim. E esse protagonismo da seleção, talvez haja uma pressão excessiva para a gente encontrar um novo protagonista, ou novos protagonistas. E a gente coloca uma expectativa gigante em cima de caras que ainda estão em desenvolvimento em alguns aspectos. E isso causa um transtorno muito grande. Claro que ele entra em campo pela seleção querendo acertar, querendo fazer as coisas, mas é diferente o contexto. A forma mecânica de jogo, de treinamento, de dia a dia do clube é diferente da seleção brasileira. Quando chega na seleção, que você se junta ali, né, alguns dias antes para fazer um jogo importante, não tem a mesma dinâmica, a mesma forma de orientação, toda a gestão daquilo é diferente. Você acha que o cara entra em campo, o Vini Júnior entra em campo querendo, não, eu vou jogar aqui menos do que eu jogo no Real Madrid. Não, ele quer jogar mais do que joga no Real Madrid. Sim. Mas não consegue por N fatores. A gente olha para o jogador só como se fosse um robô, né? Está programado, é um chat GPT. Você programa, dá o prompt, ele vai lá e executa. Acha que é o FIFA, né? Não. É uma questão humana, psicológica também. E há travas psicológicas que são impostas por vários fatores. O último, o livro Storytelling Improvisado é rede ou bola fora?
É rede, é um projeto diferente, onde eu tento entrar em outra frente, que não é no âmbito esportivo, para levar tudo isso que a gente discutiu aqui a respeito de improviso, de comunicação, de comunicação efetiva, de você improvisar e entregar algo sob pressão que seja relevante e que seja bem recebido e marcante para o público. Então é um projeto que hoje é um livro que está sendo comprado por advogados, políticos, aspirantes a políticos, galera que está aí no meio digital, profissionais de alto nível que estão no meio digital e querem passar uma mensagem diferente. É um livro que é embasado pela minha expertise em cima das transmissões esportivas relevantes que eu fiz em 30 anos de carreira, mas é voltado para profissionais de todas as áreas que queiram desenvolver esse aspecto que me tornou relevante enquanto comunicador, que é saber trabalhar muito bem o improviso, impactante, e transformar um momento ali, aquilo que está acontecendo naquele momento, em algo diferenciado, com a sua palavra, sem um roteiro prévio, sem se preparar para aquilo, como a gente fez aqui hoje ao longo desse papo. Perfeito. Para eu comprar, para o público do Eles que eu tenho que comprar, onde eu encontro o livro Storytelling Improvisado? Vai lá no Instagram, @Marco de Vargas, e você vai encontrar lá os links, porque estão todos lá. Você vai receber o livro, inclusive, Opa, né? Muito bem. Sim, Agora, sim. ó, agora sim, hein? Agora sim. Agora, como eu estou em trânsito longe de casa, que não foi possível pegar lá o livro e te trazer, mas você vai receber o livro na sua residência. Vai estar aqui também, aqui embaixo na descrição, vou colocar o link para você que se interessou, para saber um pouquinho da outra faceta de Marco de Vargas. E a última, pra gente na saideira. O papo aqui no Eles que Lutem é rede ou bola fora? É rede! Agora sim. Obrigado, viu, Marco? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Muito bom. Eu acho que você e não é nenhuma demagogia, nenhuma falsidade, nada. Você é um dos maiores narradores desse país. Merecia. Claro, a TV Cultura é uma casa gigantesca, maravilhosa, mas você merece cada vez mais estar em jogos grandes, que é onde a gente vê a emoção, a forma como você consegue extrair uma história do jogo, contar uma história, dar um brilho a mais pro futebol, porque o futebol, se fosse só o futebol, a gente colocava no mudo. Mas a narração é o que dá o tom e você é um desses caras que faz o jogo ficar melhor, a defesa do Rogério Ceni ficar melhor, a campanha do Grêmio ficar melhor. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Gabs. Foi um privilégio poder ser um pouco autêntico, me abrir. Aqui você não viu o personagem Marco de Vargas, narrador. Foi um Marco autêntico, o Marco como ele é, até falando demais, mas eu me senti à vontade para bater esse papo sincero e aberto com você. Agradeço a todos e, olha, se inscrevam no canal que vale a pena. Muito obrigado. Ó, Marco, lembrando que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu!